Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Sadashivasamārambhām Shankaracharya Madhyamām Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparām Shri Jaganmataram Devim Sthitadhi Padmakāsanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Vagartha Vivasam Prukta Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para quem vai assistir a gravação. Estamos hoje na nossa sexta aula, né? Sétima, se considerada a introdução, e no final da nossa segunda semana, né, de aula. Essa semana e a próxima, né? Então a gente teve a semana passada, está finalizando essa agora, e na próxima a gente conclui, vocês podem fazer as contas aí, né? A gente conclui todas as letras, né? E a gente vai entrar em outro movimento. Então, só adiantando aí cenas dos próximos capítulos, mas é que vocês já perceberam, nessa altura do campeonato, já percebeu qual é a dinâmica. Então, é um trabalho, né, de repetição que a gente está fazendo. Né, em breve, né, quem está com ansiedade, né, porque pensando, ainda não sei ler, né, em breve a gente vai mudar esse modo. Então, a gente já vai ter sido apresentado a tudo, aí a gente vai entrar no modo de fazer a conexão entre as palavras, a conexão entre as letras, ver como é que elas se combinam e etc. Tá? Então, mas cada coisa ao seu tempo, a gente vai... a gente não vai rápido, a gente vai constante e frequente, né? Essa é a ideia. A gente vai sempre numa velocidade constante e com uma frequência mais alta que dá para fazer, sendo um cidadão civilizado moderno, né? Que vive uma vida cheia de afazeres. Beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje vamos entrar na lição 6. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E a gente começa. Beleza, cá estamos então. Então, nossa tabela. Na aula passada nós vimos as cerebrais, né? E antes da gente prosseguir, então vamos dar aquela repassada em todas as letras, repetindo 2 vezes, tá? Então vamos lá. Começando das vogais na ordem que a gente aprendeu. Então, A, I, R, Lr, Lr, U, E, Ai, O, Au. Consoantes. K, G, Nga. Isso. Tudo bem. Tô vendo o pessoal assim, ó. É porque tá acertando. Já escuta o som do acerto. Seguindo. Tch, Nga. Agora cerebral. K, Nga. Ok? E hoje, então, vamos ver as dentais. A gente está fazendo esse movimento aí da garganta até o lábio. Então, a gente está saindo cada vez mais de dentro da boca. Então, as dentais são essas letras que usam essa superfície dental para a gente fazer. Dental, que se refere na parte superior da mandíbula, né?
essa parte de cima, atrás do dente. Não exatamente atrás do dente, né? Quer dizer, atrás do dente. É quando você encosta, né? Põe a língua por trás, assim, ó. Então, essa é a região que vai ser tocada quando você fizer esse som. Não precisa de grandes instruções aqui, porque o que a gente vai ter é um som que a gente já faz em português, exceto as aspiradas, tá? Então, a primeira letra que a gente tem é um T. Um T a gente já faz com som de tá. Tá, né? Prestando atenção, porque o português é uma língua, como é que chama? Arredia, ela é meio complicada. Então, vai ter gente que fala teatro, né? Com som de tchan. Então, a gente tem que ficar atento que quando a gente fala de tá, é com som de tatu. Então, é teatro, né? É tia, tá, tá, tá? Então, nunca tchá, tchá, nunca tia. Vocês percebem o som entre a diferença entre tia e tia? São sons bem diferentes, né? A gente está acostumado a usar como se fosse a mesma letra, mas é bem fácil ouvir a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, é comum você ouvir, de vez em quando, as pessoas falarem Ganapati. Não é Ganapati, é Ganapati, né? Pati, não Pati, tá? Principalmente quando o T está junto aí com essas palatais, né? Com I, né? Ele tem essa tendência de virar a consoante palatal. De tchá, tchá, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. São letras diferentes, são sons diferentes, sendo sons diferentes são letras diferentes, sendo letras diferentes são palavras diferentes. Sendo palavras diferentes são significados diferentes. Então é uma bola de neve aí de consequências. E Lucinda, você quer falar? Sua mão está levantada? Ele foi socorrer, não está muito bem, não. Ó, Margarete deu um exemplo bom aqui. Shanti, né? Shanti. A gente, normalmente, né, quem nunca recebeu nenhum tipo de instrução, falaria Shanti. Shanti, né? Tem alguns lugares do Brasil que falariam ti, né? Mas eu acho que a maior parte vai falar ti, certo? Então, esse é um lugar para a gente só para é um tipo de tipo, né? É um tipo de pronúncia que não é difícil, mas a gente precisa estar atento, porque é fácil cair nele, tá? Então, tá. T de tatu, T de tia, de dente, não de dente, né? Dente. Isso. Tá, então a gente tem o tá, e a gente, só para pular o aspirado por enquanto, e a gente tem, que está sendo essa consoante dental surda, ou seja, que não envolve a corda vocal para a gente articular, né? Ele acontece basicamente na boca, da boca para fora, né? E enquanto dá, essa é a versão dele sonorizada, né? Com a influência, com a intervenção aí das cordas vocais. Então tem esse som de né, que você fala D. Percebe que a diferença entre T e D, ela é muito sutil, né? Apesar da gente conseguir, porque no português T e D são se você fala, sei lá, sei lá, tatu é uma coisa, dadu é outra, tipo assim, que nem existe essa palavra, né? Pra gente soa radicalmente esquisito, diferente. Só que em termos de construção, em termos da semelhança do som, é muito parecido mesmo. É que a gente tem esse refino, né? A gente usa em coisas muito diferentes, né? Uma coisa e outra. Então, a gente consegue reconhecer, mas a forma de fazer eles, né, e o som deles é muito parecido. O que vai fazer diferença um é sonoro e outro é surdo, né? Então, T e D. Não, eu tô teorizando um monte de coisa aqui, só para a gente trazer um pouco mais de consciência para como que a gente articula as letras, mas a verdade é que eu insisto que são letras que a gente já usa, T e D, normal, né? Eu prometi para vocês que depois de passar essas cerebrais a gente entraria num caminho menos hostil, né? E cá estamos. Lorraine.
Professor, Hum. eu estava estudando e apareceu uma duvidazinha quanto à muda, porque a muda diz que é o ar expirado é bloqueado, mas aí eu estou Hum. confundindo com Onde que você viu isso? na apostila do Jonas, Não, 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 não. YouTube. Não, não, não. Ele tem uma lista explicando que cada um é o... Não, mas rapidinho, como é que chama? Como é que advogado fala? Pela ordem. Pela ordem. Não cruza a explicação. Porque a explicação Tá, que eu estou dando aqui, ela precisa ser. Eu estou construindo com vocês, sabe? tá, tá, Então, só por causa disso. Mas aí eu vou te explicar do zero, então, assim, para não ficar isso em aberto. tá. A surda não tem nada a ver, o surda ou muda não tem nada a ver com a quantidade de ar que sai ou que deixa de sair. Não é essa a questão. A questão é só sobre a influência ou não, né, sobre a intervenção ou não das cordas vocais. Né? A gente faz aquele exercício de tampa o ouvido, né, tampa assim, pode fazer. E você fala T e D, T, D. Percebe como quando você fala o D, D, ele parece que D, soa, parece que ele vem daqui de baixo, ó, D. D, Quando você fala o D, T, 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 D, T, esse T, T. não, né? Ele não vibra, né? Por conta das cordas vocais. Então essa é a diferença entre uma coisa e outra. Aí a gente pode meditar aqui em cima da tabela. Bom, todas as vogais são sonoras, né? Todas elas têm influência das cordas vocais. A, E, I, O, U. É basicamente corda vocal agindo, né? Enquanto as consoantes, umas sim, outras não. Umas mais, outras menos, né? E a gente faz essa distinção entre uma e outra. Porque, afinal de contas, isso na nossa vida prática é a diferença de tá e dá, né? São sons completamente diferentes. E são diferentes por conta disso. Aqui é a Tá. explicação. Eu entendi que a surda não usa corda vocal e a sonora usa corda vocal, mas a muda, Não, eu, muda outra dimensão. é isso que eu estou perguntando, sobre as mudas, onde que se encaixa, porque no k, g, g, entendeu? Aí o ch, ch, j, j, todos são mudos, então eu estou tentando entender o que significa exatamente mudo. Então, mudo também pode ser chamado de oclusivo, né? São esses sons que eles têm um início e um fim bem demarcado, né? Por exemplo, quando a gente fala a palavra, quando a gente vai falar Lorraine, né? Esse L, né? Ele não é uma consoante muda. A gente vai ver mais para frente. Ele está até na categoria de semivogal. Mas você pode falar Lorraine, né? Você pode alongar esse L o quanto você quiser. Agora tenta falar o nome da... Vamos pegar alguém aqui com consoante muda. Da Denise. Denise, né? Entendeu? Tá. Não é possível. O máximo que você faz é alongar a corda vocal, né? Mas não chega a ser o som da consoante em si, né? Então esse som que ele é feito como se fosse assim, é como se a boca preparasse uma posição, criasse uma pressão e soltasse, tipo P, B. É diferente de L, né? O L, a forma como você solta o L, inclusive, é até mais suave, né? Do que a forma como você solta o P, né? Imagina a onda sonora, quando você faz o P, ele faz assim, ó, pum. O L, ele faz assim, ó. Ele faz uma onda mais adocicada, né? Você associaria um pouco com longas ou curtas, isso? No caso, Não tem relação com a duração da coisa, não. Tem tá. relação de como que o som entra e como que o som sai. Tá. Tá? Que você pode associar com... Eu acho que eu até dei esse exemplo. É como se fosse um instrumento de percussão. Você, numa flauta, você faz... Na percussão você não tem como. Tem que bater várias vezes. Né? Mas o som da baqueta, ele entra e sai imediatamente. Entendi. T, T, D, Tá. né? Tcha, ja, da, né? Diferente do L, diferente do V, e por aí vai. Tá. Obrigada, professor. Seguimos? Então vamos lá. Então, só, ta e da, que é a primeira, né? A primeira letra aqui, e a terceira letra.
Aí a gente vai ter as correspondentes aspiradas de cada um deles, como a gente fez até agora, né? Então, t aspirado, aspirado. D aspirado, D aspirado. Tá? Acontece, é raro, mas acontece muito, né? Aquela história de que as pessoas falam assim, e o Tully? Aí a pessoa, ela pensa na cabeça dela de que ela falou o T aspirado. Ela pensa que ela falou T, certo? Na cabeça dela, ela falou o T aspirado. Vocês estão pegando a analogia, a história, o drama? Tá. Assim, a pessoa vem e fala assim, professor, aquela letra ali, o T, aí eu falo o quê? O T, a consoante muda, surda não aspirada? Não, aspirada. Ela fez o T sem ser aspirado, achou que fez aspirado, né? E esperou que eu reconhecesse. Então, isso acontece. Mas existe um antídoto para esse problema, que é o seguinte: você precisa reconhecer a diferença entre o seu T e o seu T. Certo? Um exercício que a gente vai fazer mais para frente, mas que é uma coisa muito legal de fazer, é você se gravar e ver se você consegue transcrever o que você falou. Porque o mínimo que se espera de um cidadão civilizado é que ele entenda o que ele fala, né? O que os outros já é pedir demais, mas o que ele fala, pelo menos, né? O que ele quis dizer, ele, pelo menos, tem que ser, se ele pudesse estar no lugar do outro, ele deveria conseguir entender o que ele fala. E parece uma coisa assim, como chama? Que é normal, que as pessoas entendem o que elas falam, mas não é verdade. Se vocês gravarem essa tabela inteira e pegar uma letra solta assim e falar assim, será que esse é o T dental ou é o T cerebral? Você não consegue reconhecer a sua pronúncia. Então, o que dirá pedir para os outros reconhecerem, certo? Então, se usa bastante como referência. Tipo, escuta o que você está falando, vê se tem diferença entre uma coisa e outra. Vê se você estivesse se escutando, se você entenderia o que a diferença entre uma coisa e outra, e seria capaz de identificar. Se não for, é tipo letra de médico, né? Pelo menos o médico tem que conseguir ler a letra dele. Que aí também, senão, vai contra o estatuto dos médicos lá. Assim, pode ser o garrancho que for, mas um médico que escreveu o mínimo, né? Ele entendeu o que ele escreveu. Todo mundo entendeu o conceito? Tá bom. Então, é isso. E, Lucinda, você quer falar agora? Então, fala, diga. Liga o microfone. Você ligou ou desligou o microfone? Aí. Professor, boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu estou com dificuldade para gravar quais são cerebrais, gutural, palatal, isso que eu estou. Então, assim, o que eu estou percebendo, e acho que dá para eu ir mais ou menos por esse caminho, que o L dental, tirando ele, e aquele R não aspirado que a gente ainda não aprendeu, que está na linha da cerebral, todas as outras cerebrais têm o pontinho embaixo. Será que dá para eu seguir por aí para gravar quais são as cerebrais? Não dá. Você perguntou o que eu achava, né? Uhum. Então eu vou te responder com a maior sinceridade que eu vou conseguir. Se você ficar olhando as transliteradas, que é o que você está fazendo, você nunca vai sair de onde você está. Você tem uma tabela que tem uma escrita ali, está escrito aqui, cerebral. Está dizendo que essa coluna, toda essa linha daqui, são cerebrais. Então, se você ficar olhando aqui para o transliterado, vendo se tem pontinho embaixo, lembra, esse pontinho embaixo é o chifre do coelho. Ele é uma invenção, inventaram esse pontinho embaixo. Isso é uma convenção. Chegou um monte de como é que chama? De norueguês, sentou numa mesa, né, numa sala lá da ONU e falou assim, vamos decidir qual vai ser o futuro do Devanagari. Aí, arbitrariamente, né, decidiram que vai ter um pontinho embaixo, em cima, não sei o quê, fizeram caras de entendidos, assinaram papéis e foram para casa. Foi isso que aconteceu. E aí tem gente estudando isso. Não faça parte desse grupo das pessoas que estudam isso, tá? Vamos ficar com o Devanagari, que foi Deva que fez, né? Foi o Deus. Sim, foi Deus em pessoa que escreveu, tá? Então, assim,
a tabela, ela já aponta todas as categorias de tudo, né? Como que chama? Cada linha se refere a uma superfície de articulação, né? E cada coluna vai se referir a um tipo de categoria, né? Então, você olha na tabela. Teoricamente, daria para a gente fazer essa alfabetização inteira removendo o transliterado. Só não removemos porque ele permite que a gente faça esse exercício de transcrição. Você passa de um para o outro, de outro para um. Mas, se a gente, por exemplo, se a gente estivesse ao vivo aqui junto, eu faria isso tudo de forma oral, sem o transliterado. Só que não dá para fazer no modelo que a gente está fazendo aqui agora, tá? Ah, entendi, professor. Obrigada. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu viajei agora. Obrigada. O transliterado é o grande vilão, tá? O transliterado é o grande vilão. Isso não é modo de dizer, não. É tipo, não vou fumar, mas vou botar adesivo de nicotina. Mas você está querendo se livrar do quê? Você tira, vou pintar meu cigarro de azul para ver se eu paro de fumar. Não tem jeito. O lance é gravar o som já diretamente na mente, a na letra, medida do possível, formato... na medida do possível. E também associar a letra não só ao som, mas também à categoria que ela se encontra. Porque a ideia é que você construa, isso é uma coisa que vai vindo aos poucos, tá? A gente começa a ser capaz de construir a tabela inteira dentro da nossa cabeça. Porque já que ela não tá escrita de qualquer jeito, não são 50 quadradinhos aleatórios. Tem uma lógica, né? Um método pelo qual ela foi escrita. Então, a ideia é a gente sendo capaz de internalizar essas posições, né? Ao ponto de que eu posso apontar para um quadradinho dessa tabela, mesmo sem saber que letra é aquela, e dizer que som é aquele, né? Por quê? Entendi. Tem uma razão de ser. Tá bom? Obrigada, professor. Bom. Vamos avançar um pouquinho, depois a gente tira mais dúvidas, tá, Thaís? Só para a gente ir fazer um pouquinho de cada, tá? Então, olha só. T, R, D, D. Tá? Não aspirado, muito não aspirado, aspirado, bastante aspirado. Tá? A ponto de soar esquisito. E, por fim, a gente tem o N. O N, que é esse N dental. Né? Não adianta olhar para o N aqui e falar, é o N. Não é o N, porque o N em português é várias coisas, né? Se você fala, vamos pegar uma palavra aqui. Se você fala a palavra tanto, você não fala tanto. Você não fala esse N com a língua no dente. Você fala esse N com a língua relaxada. Tanto. Você fala, a real é que você faz esse N palatal, né? Todo mundo tá junto? Tanto. Você não fala tanto. Né? Pelo menos eu nunca vi ninguém falar assim. Mas no Sancho você fala tanohansaf, né? A língua vai no dente, seja antes do que for, né? Tanmatra, né? Vai ter, às vezes tem um N seguido de um M, né? Então vai ser esse né? Né? Tá bom? Então, E essa precisão das nasais é muito crítica para a gente, porque o português é muito flexível. Vai N para tudo que é lado, qualquer N é um monte de som, né? Então a gente fala samsara, não é samsara, é samsara. O M é labial, samsara, é simha, é rinsa. Com M labial a gente fala rinsa, samsara, né? E por aí vai. Não é. Se quiser estar certo, não é. Tá bom? Então, na dental, tudo segue normal, só presta atenção porque a gente tem a tendência de bagunçar esses N's. Aqui na sequência, então, aqui, só para apresentar, então, dental aqui, está mais ou menos representado nessa região aqui, mas é essa região de trás do dente, né? Mas assim, se quiser botar a língua no dente mesmo, assim, tá ótimo, não se preocupa. Quanto mais exagerado, quanto mais no dentista você tiver, quanto mais fanho você tiver, melhor. Mais clareza você vai ter sobre qual é o ponto, né, que é aqui e não acolá, certo? Então, dental, estamos aí um passo de finalizar a boca. Ok, aqui alguns exemplos. Não tinha a parte escrita? Tem aqui. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver a parte escrita primeiro? Tá, então o T é relativamente simples, né? Você desce uma voltinha, deixa eu desenhar aqui para vocês, junto, só para a gente passar por isso. Isso. Então, olha, o T pode fazer, aqui está dizendo para fazer assim, tá?
mas pode, se quiser, pode fazer assim também, vindo de baixo para cima, não tem problema. Tá? Aí desce a vertical e finaliza na horizontal aqui em cima. Tá? O T aspirado, eu gosto de pensar que é como se fosse um 2, né? Você faz um 2 assim, né? Sabe o 2? O nosso 2, né? Só que em vez de você fazer essa parte de baixo aqui reta, você vai fazer ela, como é que chama? Abaulada, assim, para baixo. Tá? Aí desce uma vertical e finaliza uma horizontal. Agora deixa eu ver se eu acho que essa é a primeira vez que isso acontece. Essa é a primeira vez que isso acontece. Então essa é a primeira letra, onde o seguinte, deixa eu apagar aqui. Prestem atenção aqui, ó. Olha essa horizontal que vem aqui por cima, né? Ela é uma horizontal e o que acontece é que essa cabeça aqui do 2, né? Essa voltinha aqui, né? Vou fazer bem exagerado, tá? Ela ultrapassa a altura daqui. Ela interrompe essa linha horizontal, tá? É importante ser isso daqui, porque vão ter outras letras, que é basicamente a mesma coisa, só que com a linha horizontal passando direto, sem ser interrompida, tá? Então, o TAN, essa volta aqui, fiz bem exagerado, tá? É mais para o que está aqui no exemplo do que isso que eu fiz. Mas essa volta daqui, ela ultrapassa a linha e interrompe essa altura dessa linha horizontal. Certo? Agora vamos aqui para baixo para o DAN. O DAN é parecido com o TAN que a gente viu na última aula, né? Que é isso daqui. Né? Aí, olha que legal. O DAN aspirado, ele faz isso daqui, né? Todo mundo tá junto aqui, ó. Essa letra daqui, ó. Essa letra daqui. Certo? Isso. Então, é isso daqui. Para fazer o DAN normal, é só seguir. Continua com o tracinho para baixo, e aí você faz o DAN normal. Né? Então, faz como se fosse um... Deixa eu apagar aqui. Faz como se fosse um TAN, né? Segue para chegar no DAN, só que quando chegar aqui nesse ponto, você segue e faz um tracinho. Aqui a gente já começa a ver aquilo que eu tinha falado sobre como que a gente, à medida que a gente vai vendo tudo, a gente vai ganhando um senso de o que você pode e o que você não pode fazer dentro da escrita para não, por exemplo, confundir com alguma outra letra. Né? O exemplo do E minúsculo e do L, né? Que a diferença é, na real, bem sutil, né? O cursivo. Né? Então aqui a gente já vê uma diferença, por exemplo, quando você for fazer o DAN aspirado, né? Se você, nessa sua voltinha, você der um tracinho a mais para cá, ele já pode ficar sendo confundido aqui com o DAN. Tá? Então, é preciso parar ali certinho, e o tracinho do DAN tem que ser generoso a ponto de você poder vê-lo, né? E não ficar parecendo que é um tracinho que sobrou do DAN aspirado, né? Mas a forma é basicamente a mesma, tá? Vamos aqui para o DAN aspirado. Então, aqui a gente faz assim, ó, faz uma voltinha, mais uma voltinha, certo? Faz uma vertical, e assim como aconteceu com o DAN aqui em cima, tá? A gente vai ter uma horizontalzinha, cuja essa cabeça aqui do DAN, né? Ela vai interromper, né? Esse curso da horizontal que vem por cima. Então, você vai fazer como é que chama? Essa voltinha do DAN um pouco acima da linha horizontal. Certo? Mas é basicamente isso. Está meio feio, porque escrever assim no computador fica feio, né? Mas é basicamente isso daqui. Tá? Aí, por fim, a gente tem o NaN. O NaN é bem tranquilo de fazer, só que anotem aí, por favor. Essa fonte que a gente tem, e aliás, isso é até uma coisa que eu acho que seria legal a gente fazer em algum momento, é que não existe, se a gente for ser alfabetizado, por exemplo, vai ter lá não sei como é que chama isso, uma cartilha de alfabetização, né? Que a criança se alfabetiza. E lá na cartilha não vai estar escrito um título tipo Times New Roman, né? Vai estar um título, vai estar como é que chama? A referência que o aluno tem é uma letra já cursiva, certo?
Então vai ter um Azinho assim, né, que é um Azinho que você não vai ver aquela fonte, né, que está ali naquele livro, num livro de leitura, né, normal, num romance, alguma coisa. Então, existe uma fonte para a alfabetização, né, dentro do sistema romano nosso. Agora, para o sânscrito, isso até onde eu sei, não existe. Então, essas letras aqui, elas têm algum nível de estilização, né? Eu tentei buscar uma letra que fosse menos rebuscada, assim, né? Mas ela tem algum nível de rebuscada, como chama? De ornamentação, né? E aqui, nesse caso, ele tem uma diferença que é bem relevante, que é o seguinte: esse N, ele tá assim, ó, né? Ele faz uma bolinha, né? E faz um tracinho aqui em cima. Certo? Todo mundo concorda comigo? Então, não é isso. Tá? Não é isso. Aqui não é uma bolinha, assim. O que você vai fazer é fazer uma voltinha e aí você sai pela tangente aqui em cima. Entendeu? Precisa haver essa bolinha aqui. Tá? Eu sempre aviso isso, e aí, de vez em quando eu vou dar uma olhada no Classroom para ver que vocês estão entregando, sempre tem umas bolinhas fechadas. Não é, tá? É bem errado isso. É tipo escrever o A assim, sabe? Assim, é estilo, pode ser, mas não tá certo. É outra coisa, né? Então, quando for fazer o N, faz a voltinha, faz uma bolinha, né? E sai pela tangente de cima aqui, ó. Pá. Aí desce vertical, finaliza horizontal. Tá bom? Tomem essa nota aí, apesar de eu ter posto aqui né, no desenho, na sequência de como fazer essa ordem, até o desenho, né, que faz a bolinha, mas no final das contas as pessoas pegam simplesmente a tabela e seguem aquilo ali de referência e faz errado. Tá? Tem outras letras que aparecem isso. Isso aqui acontece porque isso é uma compensação, né, para criar uma fonte para leitura de livro, que é reduzido. Porque você pode imaginar que a gente está escrevendo aqui enorme, né? Só que uma letra de livro é uma letra bem pequenininha, né? Uma letra de um livro normal é uma letra muito menor do que uma letra que a gente escreve à mão, né? Então, é uma compensação que quem fez o design da fonte fez para que essa bolinha não virasse como é que chama? Um ruído ali dentro da leitura, tá? Mas a letra cursiva, né, a forma de escrever à mão é assim. Todo mundo entendeu? Vão ter outras situações onde isso vai acontecer e eu aviso, tá? Então, vimos aqui a sequência. Vamos só passar aqui para o GA também. É uma diferença parecida, né? O GA aqui tem esse... Também é uma voltinha, mas a pessoa faz uma coisa assim meio mesclada, né? Não tem letra de forma e manuscrita. O que é letra de forma mesmo? Agora não sei. Manuscrita é escrita à mão. Mas não é só que é manuscrita, entendeu? Porque você vai ter várias letras de manuscrita. Tem que ser o ideal seria teremos em algum momento, se Deus quiser, uma letra para alfabetização. Que seja assim, uma letra mais simplificada possível. Essa já tá? Vocês estão bem servidos, não é disso que eu estou falando. Mas é uma coisa assim que realmente tira tudo que é ornamento e volta só para ficar com básico. Cursiva. Até cursiva. Cursiva o cara pode escrever que nem Hamlet, né? Assina com a pena dele. Dá para fazer uma letra cursiva muito rebuscada. Então tem que ser uma letra simplificada, né? Tá? Bom, eu vou entrar aqui nos exemplos, né, das palavras, mas antes, deixa eu só responder. Thaís, cadê você? Você ainda tem a dúvida? Eu tenho sim, professor. Na verdade, não é dúvida. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Que você estava falando ali, né, que o ideal realmente seria a gente ver o Devanagari e já saber o som, já saber se ela é gutural, tal. Nesse momento que a gente está, eu queria entender o que é esperado, porque assim, quando você está dando aula, beleza, eu vejo a letra, eu já entendi as explicações, sigo as instruções e tá saindo, tá legal. Aí eu fui fazer o Quizlet, meu Deus do céu, tipo, quando embaralha todas as letras juntas, eu não decorei ainda quem é gutural, quem é esse, quem é aquele. Isso já seria esperado, já teria que estar com história, isso vai ser cobrado da gente ali no módulo 2 para a prova, eu vou poder consultar, não vou. Qual que é
esperado, assim. Eu espero que vocês façam o dever de casa. Que tenham o dever de casa no prazo. Esse é o esperado. Mesmo Né? no Essa outra parte, mas assim, não estou tirando o valor disso, não. Essa outra Uhum. parte de fazer o Quizlet, assim, primeiro se você chegou e fez o Quizlet, você tem que ver quanto tempo né, você fez ali. Você pegou 2 minutos, aí não conta, né? Tem que gastar um tempo e aí ver se está acertado, isso aqui, aí escreve na mão, aí volta. É um exercício que demanda tempo, você precisa parar ali para fazer, não é um, assim, a água está fervendo para fazer um café, e você abre o Quizlet ali e faz. Aí, né, só um gênio realmente ia conseguir aprender alguma coisa assim, né? Então, eu estou falando assim, o que é esperado é que vocês façam o dever de casa, mas é muito bom que vocês vão fazendo todas essas coisas, né? E se engajando sem ansiedade, sem nenhuma pressão com essa questão da memorização. Porque o que a gente está fazendo agora é dando a mão e andando, né, pelo território, mostrando aqui é assim, aqui é assado. Aí fala assim, conversa com essa letra aqui, vê o que ela pensa sobre a vida. Aí você fala com a letra, né? E aí você vai para outra letra. A gente precisa ver tudo o que está acontecendo, né? E aí a gente começa a entrar depois nas particularidades, tá? Então, para isso acontecer, a gente precisa repetir várias vezes, né? Repetir em situações diferentes, fazer isso. Agora, a memorização não é ainda uma prioridade nesse momento, embora todo esforço que você vai fazer vai resultar em menos esforço depois. Então, o que vocês puderem adiantar, tá bom. Mas tendo feito o dever de casa no prazo. Antes disso, não tem negociação. Tá bom? Beleza, professor, obrigada. Bom, Maria. Microfone. Seu microfone está desligado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu fiz alfabetização em 2021 e eu percebi que eu estou errando tanto no G quanto no N. Eu fazia um anzolzinho, eu não fazia essa bolinha no N. Eu fazia um anzolzinho, tanto no G quanto no N. É uma bolinha. Não, o G é um anzol. E o N, eu também fazia eu fazia um anzolzinho também, assim, bem fechadinho o anzolzinho, mas então é uma bolinha. É uma bolinha. Olha, aprendi uma agora, gente. Tá bom. E do transliterado, eu também queria fazer um comentário. Para mim, está bem difícil largar essa muleta e eu percebi que é muito complicado de largar. Então, agora, por exemplo, eu já nem estou quase que prestando atenção no transliterado, porque na hora de fazer a leitura, é muito difícil quando você fixa no transliterado, né? É o que você estava comentando no começo da aula. É difícil, não, é impossível. Pois é, então, eu sofri na pele, agora eu estou refazendo o curso para tentar deixar transliterado, porque assim, transliterado eu faço de boa, chega na leitura, eu travo, não faço nada. É experiência própria. Isso aí. Então, tá bom. Obrigada, professor. Então, vou fazer a bolinha. Isso. Obrigada, viu? Boa noite. Bom. Ângela, diga. Oi, professor, boa noite. Então, é sobre o transliterado. Já que eu estou vendo que eu tenho mais facilidade, né, que eu fiz também em fevereiro, a outra parte que você deu no estudo, né, de sânscrito, da última turma, e eu vi que eu estou com facilidade só com Devanagari. E aí eu pergunto, por que a importância de você mostrar o Devanagari para a gente agora? Para entender, por favor. Rapidinho, a importância do Devanagari ou do transliterado? Não, para você. Não, desculpa, do transliterado para a gente agora. Porque tem esse exercício de passar de um para o outro, de outro para um, que a gente faz, né, em geral, na última página. Só por causa disso. Só por causa disso. Porque a gente é a oportunidade que a gente tem de usar todas as letras juntas e tal, porque senão, como é que a gente vai escrever o som, entende? Então a gente precisa de algum referencial ali. Mas assim, a gente vai largar o quanto antes. A ideia é essa. Tá bom? Vamos seguindo aqui então, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente tira. Ok, então tá. Então, primeira palavra aqui em cima, deixa eu apagar aqui. Primeira palavra aqui em cima que a gente tem aqui, né? É pati, né? Pati, que é o Senhor. Pode ser o Senhor, pode ser um nome para Deus, né? Pode ser um nome para quem governa. Né? O Senhor nesse sentido de quem manda, né? Pode ser o marido também, mas aí, calma, o marido não é quem manda, porque tem patni,
que é quem manda também. Então, tem quem manda homem, tem quem manda macho, tem quem manda fêmea também. Então, quem manda no sentido de que quem gerencia. Então, pati, patini é quem gerencia o domus ali, a casa, né? Quem gerencia o ambiente domiciliar. Pati, patini. Depois a gente tem tat, 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 né? Que é um pronome demonstrativo, aquele, né? Para se referir a alguma coisa que está longe. Tat. Vai dar tatvamasi, né? Tatvamasi, tat. Depois a gente tem katha, katha, tá? Não é katha, é katha, né? Com a curto e a longo, né? A curto e a longo na sequência, k normal, né? Sem ser aspirado, e o t dental aspirado. Então, t, ha, tá? Então, katha, katha. Katha é o nome significa histórias, né? São os contos, as histórias, os causos, né? Depois a gente tem na sequência aqui artha, artha, né? Tem uma letrinha que a gente ainda não viu, que é o R consoante, mas a gente tem esse t aspirado, né? Que a gente viu aqui. Então, artha, só que com o A fechado. Artha é um dos purusharthas, né? Então, artha, kama, dharma e moksha, né? Então, artha. Quer dizer, artha pode significar muita coisa, inclusive artha significa significado, né? Quando você vai ver o significado de uma palavra, você vai ver o artha, o sentido dela, né? Mas artha também pode significar um bem, né? Pode significar um objetivo também, pode significar um objetivo. Enfim, tipo, o Purushartha é os objetivos de Purusha. Purusha nesse sentido como das pessoas, né? Dos homens, né? De forma geral. Homem e mulher, nesse sentido, né? Então, Artha, o objetivo da vida dos seres humanos. Aqui embaixo a gente tem Deva, Deva, né? A gente tem o Da, que a gente viu hoje, o E, que a gente viu, depois o Va, que a gente ainda não viu, e o A no final. Então, Deva, Deva, certo? Lembrando que eu estou falando assim, Deva, não é porque eu sou doido, né? É outras razões, né? É porque o E é longo, é assim que tem que se pronunciar. Você gasta um tempo, né? E você gasta metade do tempo fazendo a segunda parte. Então, papi, 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 deva, deva, tá? Com esse fechado, não é deva, deva, tá? E fechado, não é deva, deva, né? Deva é um nome para uma deidade, de forma geral, né? Mas a gente viu até isso em aula, em alguma das aulas que eu dei esses dias. Deva vem de div, né? Que é aquilo que brilha. Então é alguma coisa que está relacionada com luz, né? Alguma coisa que tem essa propriedade de luz, é algo que é efulgente, né? Que é brilhante, que é um símbolo para aquilo que é sattva, né? Para aquilo que é real, para aquilo que existe, né? Aquilo que é claro, aquilo que é conhecimento. Então, deva, ok? Agora, nesse daqui de baixo, a gente tem, começando com dha, né? Esse dha aspirado, né? O que vocês estão falando aí? Qual a página que você está lendo? Página nenhuma, estou lendo o slide que eu estou projetando. Vocês estão comigo, né? Ok. Então tá. Então, a primeira letra é o dha, que a gente viu hoje, né? Que é o D aspirado. Depois a gente tem o ya, que a gente ainda não viu, e o a. Então a gente tem dhya, 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 né? Depois a gente tem o na, né, que é o N dental, mais o a. Então, na. Então, dhyana, dhyana, tá? Dhyana é a meditação, o ato de meditar, né? Dhyana, dhyana, com esse A aberto e longo, pati, pati, dhyana, dhyana, isso. Ok? Que significa meditação. Antes de tirar as dúvidas, eu vou finalizar, tá? Depois a gente tem a, né, que é a primeira vogal aqui embaixo, né, nessa próxima aqui. A gente já fez essa, né, agora a gente está nessa aqui de baixo. Então, a gente tem o a, né, tem o d, que a gente viu hoje, o d dental, e o i. Então, a palavra é adi, adi.
com aquele cuidado de não falar adi, adi. Não pode ter essa fricção. Assim, não. Dente. Tá? Falar bem dente. Não dente. Então, adi. Beleza? Adi significa o primeiro, tipo Adi Shankaracharya. Pode ser primordial também, né? Como que fala? Adi Shakti, né? Adi Shakti Maheshwari, o nome para Mahalakshmi, né? Aquela que é essa Adi Shakti, que é esse Shakti, que é esse poder, né? Que é essa potência Adi, primordial, né? Então, Adi, né? Palavra aí muito usada. Depois, a gente tem o Sa, que a gente ainda não viu, o A longo, né? Depois tem o D, que é o D dental, aspirado, né? Esse D. A gente tem o A. Engraçado, eu falei essa daqui, eu acho que eu pulei essa daqui, né? Tá, depois eu volto nela. Então vamos para essa daqui, ó. Tá, então primeiro a gente tem o Sa, tem o A, tem o D aspirado, A fechado, N dental e o A curto fechado, né? Então é Sa, D, N. Tá? Então, pá, pipi. Pá, pipi. Quando eu faço pá, pipi é só para a gente ver o tempo, tá? Que dura. Com as sílabas fica sadhana, sadhana, sadhana. Se você está falando sadhana, tá errado. Por que tá errado? Inspiração. Viu o pessoal se tremilicando aí, porque sinal de que tá certo. Sadhana, sadhana, né? Sadhana é uma palavra interessante, aproveitando curiosidade, né? Sadhana vem de siddh, né? Siddh significa conquistar, conseguir, né? Então, sadhana é o ato de conseguir, né? Ou seja, em geral vai ser empregado como as atividades que você faz para conseguir alguma coisa, certo? Então, a sadhana para, sei lá, vamos pegar aqui uma ideia. A sadhana para ganhar dinheiro é trabalhar, né? Pelo menos a lícita, né? Então, sadhana é a atividade que você vai fazer tendo em vista um objetivo, certo? Sadhana você não faz porque sadhana não é um hobby, entendeu? Que você faz pela própria atividade em si. O siddhi, né? Aquilo que vai ser está para ser alcançado, né? Tem que haver esse objetivo, né? Senão não faz sentido. Então, sadhana. Sadhana que a gente usa para as disciplinas espirituais. Então, vamos passar uma sadhana para esse ano, né? Aí a sadhana é cantar como é que chama? Om Namo Bhagavate Rudraya, né? 11 vezes, sei lá, 108 vezes. Então, isso é uma sadhana, né? É uma ascese, a gente pode chamar assim, mas só para a gente entender etimologicamente, ascese no sentido de alguma coisa que visa algum propósito, tá? Seguindo, então aqui a gente tem a, né? A gente tem o g, que a gente já viu, né? Que é essa gutural sonora não aspirada, né? Muda, g. A gente tem o n dental, que a gente viu hoje, e o i, né? Então, a palavra é Agni. Agni, né? Agni. Agni. Agni, né? Que significa um nome para o fogo. Tanto o fogo que esquenta a água para o chá, quanto o fogo Devata, Adhidevata, né? Quanto o fogo como sendo aquela deidade que preside o fogo, né? Então você tem o fogo em si, você tem a deidade que preside, né? Você tem, sei lá, você tem o mar, você tem Iemanjá, né? O mar é Iemanjá, né? Não sei, vou falar muito porque não é minha área. Mas, enfim, mas não é que o mar em si, né? O mar ele é presidido por uma deidade. Uma deidade anima aquele mar, né? Então, existe essa deidade que anima o fogo.
né? Não só é interessante porque a visão não é que é só o fogo que acende no isqueiro, né? Mas é o fogo que está presente em tudo que tem calor, né? Então, né, o Ayurveda vai lá dizer que tem muita presença de Agni, sei lá, no estômago da pessoa, né? Alguma coisa assim do gênero. A pita, alguma coisa assim. É excesso de Agni, né? Quer dizer que está pegando fogo, houve uma combustão. Se Deus quiser, não, né? Se Deus quiser, é uma forma de dizer fogo na sua forma sutil, né? Então, é fogo em todos esses âmbitos. Então, Agni. E para finalizar, para finalizar, não, é muita pimenta. Pimenta, né? O desenho animado solta fogo pela boca, né? Não chega a sair fogo na vida real, mas a gente consegue entender a imagem, né? Aqui, ó. Então, a última, a gente tem o A, tem o N, tem o A, tem o N e tem o A, né? 2 sílabas iguais. Então, anana, anana, papipi, papipi, anana, tá? Então, anana é a face. Tem um mantra para Ganesha que a gente faz Gajananam Bhuta Ganadhi Sevitam Gajanana, né? Aquele cuja anana, cuja face, cujo semblante é de Gaja, de um elefante. Aquele que tem a cabeça de elefante, né? Essa é a forma como a gente costuma traduzir. Mas a anana é a face. O rosto, a cabeça, né? Enfim. E aqui em cima, nossa, pulamos uma palavra impulável. A gente tem um dha, né? Voltando aqui, ó. A gente tem um dha, seguido do a, seguido do r, que a gente ainda não viu, seguido do ma, que a gente ainda não viu, seguido do a, que a gente já viu, tá? Então a palavra é dharma, certo? Quebrando fica assim, juntando fica dharma, 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 tá? A palavra é o famoso dharma, né? Que a gente vê por aí. Então, dharma. Dharma é o dharma, né? Enfim, a palavra com talvez mais difícil de traduzir de todas, né? Mas é a palavra que tem a ver com essa capacidade, que tem a ver com essa sustentação de alguma coisa, né, dentro da sua natureza. Então, o que sustenta, eu dei exemplo em uma dessas aulas falando que o dharma da mão é o polegar, porque é o que caracteriza, é o que sustenta, sem o qual uma mão não é uma mão, entre aspas, né? Por quê? Porque é aquilo que permite a mão fazer o que a mão foi feita para fazer, pegar. Então, tirando-se o polegar, simbolicamente, né? Claro que quem não tem polegar se vira, mas tirando o polegar, você descaracteriza a mão, né? Você tira o dharma da mão. Então, o dharma é o papel da mão, certo? E o papel simbolizado aí na forma do polegar, né? Mesma coisa a mesa, né? Você tem uma mesa e você tem os pés da mesa. Se você tira os pés da mesa, você descaracteriza, né? Você desnatura, né? A gente fala assim na ciência, né? Você desnatura a mesa. A mesa deixa de ter a sua natureza, né? Ela passa a ser o quê? Uma tábua, certo? Se você pega um chapéu e corta em cima e vaza ele, ele vira um que é um... Qual é o nome daquilo? Uma boina? Não é uma boina, é um... Como é que é o negócio daquele pessoal que corre de corrida que tem, sabe? Que usa, que é só um negocinho assim para frente. Viseira. Uma viseira, vira uma viseira. Isso, então é o Dharma. E aí a gente pode entender também o Dharma como sendo aquilo que me caracteriza dentro da minha história, sabe? O meu papel, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para contribuir, né? Porque uma mesa que é usada como é que chama? Como guarda-roupa, que em muitos casos você vê acontecer, sabe? A casa vai ficando bagunçada, aí uma mesa vira guarda-roupa, ou seja, ela perdeu o Dharma dela. Acontece isso na nossa vida, a gente tem uma coisa a contribuir para a sociedade, só que a gente insiste em ser um guarda-roupa, ou seja, o Dharma está deslocado, né? Você está desnaturado. Desnaturado não que você não é uma pessoa sem... não é uma pessoa boa, não é isso. Desnaturado é que aquilo que era a sua natureza, agora você não está na função daquilo que você tem para fazer. Tá? Então, Dharma significa aquilo, portanto, né? E aí vai derivando o sentido. É aquilo que é correto, né? Ser feito, aquilo que é ético, que é moral também, né? Todas essas coisas que têm a ver nessa linha de tradução aí, no sentido de uma questão comportamental, né? Que a gente vai ter na forma de agir,
dentro da vida. Então, dharma. E um zilhão de outras coisas. Dharma, dependendo do contexto, pode significar, inclusive, religião, né? Dharma vai significar religião, né? Porque vai estar ligado com os costumes que as pessoas fazem. Porque religião não é exatamente religião, porque não tem essa palavra em sânscrito, religião, mas é como aquilo que a gente considera como como é que chama? O corpo de atividades que uma certa cultura faz. Então você vai lá no Xanenal, o Xanenal faz uma coisa, quando acorda, faz um tipo de oração, quando não sei o que, quando vai matar o peixe, faz um não sei o que lá, quando vai comer, faz não sei o que lá, quando vai dormir, quando faz a cerimônia. Então isso tudo é um corpo de ritualístico, né, que a gente tem, que a gente chama isso de Dharma. Né? Então eu falo assim, a pessoa ela abandonou o Dharma, quer dizer que ela abandonou as atividades, essas atividades de conexão que ela tem durante o dia. Aí o europeu não entende nada, vai falar, é religião. se eles pararam lá de acender o fogo dele e fazer prece, então é religião. Não é, né? Não é a mesma coisa. Nem tem uma palavra em sânscrito para religião, nem tem uma palavra em português para Dharma. Então tá tudo certo, fica cada um na sua, vida que segue. Tá bom? Beleza. Então, isso. Aí, por fim, aqui a gente tem o da aula passada, tá? Eu vou dar uma passada rápida aqui também, porque eu acho que senão a gente demora demais. Já respondo, Carolina. Então, olha só, a primeira palavra que a gente tem ali é Kanda. 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 Um D cerebral e um N cerebral. Depois a gente tem Kata. 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 Não é Kata, é Kata, tá? Depois a gente tem Gata. Gata. Tá com uma fechada. Então, Gata. Gata. Gata tá errado. É Gata, com T cerebral. Depois a gente tem Guna. 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 Né? Se você falar Guna, tá errado. É outra palavra. Tá? É Guna. Guna. Depois a gente tem 5. Katu. Katu. Não é Katu. Não é K. É K. Katu. Tu. Com U, não. U é curto, né? Mas o T é cerebral. Então, Katu. Depois a gente tem Tika. Tika. 2 longos. Tá? Paroxítona, oxítona, não é nada disso. Ela tem um jeito dela, né? Que assim seja. Então, Tika. Tika. Papa. 2 tempos longos. Tá? Depois, Gana. 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 Não é Gana. Não é na é o que a gente aprendeu hoje. É na. Gana. Seguindo. Kartaka. Kartaka. 3 tempos curtos, né? Não é nem kartaka, nem kartaka, nem kartaka. Não. Kartaka. 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 Tá? Kartaka. Kartaka. Uma boa notícia, uma ótima notícia, né, que vai encher o nosso final de semana de alegria e de alto astral, né, que estamos precisando. Que não precisa falar rápido, você pode falar bem lento. Então, se você é muito lento, se você é filho de uma tartaruga com uma preguiça, aqui é o seu lugar, tá? Só tem que entregar um dever no prazo, mas para cantar, você pode ser a pessoa mais, ter ganhado o campeonato de pessoa lenta, tá? Porque o que a gente precisa é ter, como é que chama? Nitidez no som. Então, não precisa fazer carta. Não. K. Tá ótimo. Nota 10. Tá bom? Se quiser fazer carta, aí você já tem que ter um pouco mais de domínio. Mas faz direito, certo, devagar. Não precisa correr. E outra coisa, tem a síndrome do... Eu falei isso lá se não me engano, foi na coisa passada, né? No desafio passado. Tem a síndrome do chevette velho, que é a pessoa que acha que ela vai pegar no tranco se ela ficar... Não pega. Agora o chevette deve ter uns 40 anos, né? Já era antigo quando eu era criança. Então, agora nem se fala. Então, não adianta ficar repetindo aquela... Não vai acontecer. Só não funciona. Você só está perdendo seu tempo e provavelmente incomodando quem está ao seu redor. Então,
K. Aí o carro liga. Impressionante, né? Então tá bom. Não sejam um chevette velho. Depois, tchutaka. Tudo devagarinho, certinho. Mesma coisa do de cima, trocando o K pelo tch. Depois, 10 ali. Tchurna. Pipi. Isso é um batimento cardíaco, né? Tchurna. Nechana. Necana, pelo amor de Deus, se você está olhando o transliterado, né? Tchurna. Tá? Depois a gente tem gr, aí agora o bicho pega, tá? Porque a gente tem, olha só. E esse é um bom exemplo. Porque essa primeira sílaba que a gente tem o g, certo? O G aspirado, seguido do r, que é essa consoante, que é essa vogal cerebral, curta, no caso, né? Então, o que a gente vai fazer? Compõe o som, tá? Então, vamos lá. A gente primeiro faz com o g, que é um som mais familiar pra gente. G, né? Só que esse g tá com um r. Então, vamos botar gr, 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 gr. Certo? Com calma, sem pressão. Isso. Agora a gente vai adicionar nessa pronúncia que a gente fez uma nova camada. Continuando falando gr, gr, a gente vai aspirar esse som. Gr, gr. Tá? Não conseguiu? Volta. Põe o primeiro tijolo. G. Segundo tijolo. R. G. R. G. R. Tá? Ainda nem aspirei ainda, né? Agora vamos juntar o G com o R. Gr. 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 Tá? Agora a gente pega esse gr e aspira. Tá? Então vamos fazer mais uma vez o gr, fazer 2 vezes o gr, depois na terceira a gente aspira. Ó. Gr. 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 Certo? Compor o som, tá? O som ele é feito de partes, tipo o acorde do violão, né? Um dedo aqui, outro aqui, e aí depois toca. Se tentar botar tudo de uma vez, a não ser que você saiba, né? Então, gr, n, gr, n, gr, n, tá? Não é difícil, é trabalhoso. E estamos aí para trabalhar. Grana, pois é. Seguindo. Então a gente tem o ga, g, ga, g, ga, g. Então, olha só, mais uma vez, a gente tem um som, uma letra, né, especificamente difícil de fazer, que é esse D cerebral aspirado. Então, compõe o som. É um D, só que é cerebral. Ou seja, o que a gente faz para fazer um D cerebral? Isso. Encosta a bendita da língua lá em cima, né? Se fizer assim, aquela boca, né, parece que quem tomou anestesia, não vai funcionar, tá? A língua precisa ir, né, vigorosamente apontado, né, para a ursa maior, né? Erga a sua língua tal qual um mastro do navio de Colombo quando foi vir para as Américas. Então, ergue essa língua, põe lá em cima e fala o D. Então, G, G. Aí quando você for fazer, você pode deixar esse vigor um pouco de lado, tá? G, tá? Agora, vamos adicionar a camada da aspiração. G, G, G. Isso. Não precisa soar familiar, não precisa soar confortável, só precisa obedecer, que vai dar tudo certo. Tá? Então, ga, g. Ga de gato, né? Só que um gato com A longo. Ga, g. Ga, g. Certo? Vai dar tudo certo. Depois, tou, tou, g. Tou, g. Tou, g. Tá? Com esse T dental, né? Cauta. Ok? Depois a gente tem cuti. Cuti. Curto longo, né?
curti, né? Curti, curti, com a língua lá em cima. Curti, curti, né? E aí a gente fecha. Aos poucos a gente vai, né, dando um jeito aí nessa pronúncia, mas já acostumei os ouvidos. Dever de casa, mesma coisa de sempre, né? Tem a quantidade lá de... Deixa eu ver o que está programado aqui. E até está avançado lá. 36 a 39, né? Página 36 a 39, mesmo modelo, preencham todos os quadradinhos, façam todas as... Como é que chama? Faz aquele lance das colunas, né? Que primeiro para transpirar para Devanagari, mesma coisa de sempre, tá? Tudo igual. De propósito, tudo igual. E para segunda-feira, tá? Então a gente tem um tempinho maior aí durante o final de semana. Pode ser uma boa aí para revisar alguma coisa que ficou para trás, né? E o segredo é, quanto mais contatos vocês tiverem, melhor, né? Isso não tem restrição, né? Quanto você estiver conseguindo fazer o seu dharma, pode continuar aumentando a intensidade, que vai dar tudo certo. Ishvara abençoa. Deixa eu só ver aqui daqui. Dharma pode ser chamado de propósito de vida. Dharma pode ser chamado de um monte de coisa. O importante é que quem chama entenda o que quer dizer. Dharma é o que eu vim fazer aqui, mesma resposta. Uma palavra com sentido muito amplo. É tipo você falar assim, alma pode significar... Alma, né? Palavra complexa pra caramba de falar o que é alma. Em geral, essas palavras, e isso é uma coisa interessante, porque quando você olha um dicionário, você vê assim, o dicionário ele tem a entrada lá, né, vai dizer palavras tipo assim, palavra alma, aí vai estar lá aí tem dizendo assim, essência ou parte que chama essencial daquilo que consideramos a origem do ser vivo, né? Aí vai ter vários significados, ele vai dar vários adjetivos nessa linha, né? Falando assim, a alma pode ser isso e aquilo, porque o ponto é, todas aquelas coisas que estão sendo apontadas, elas não são para definir cada uma delas o que é alma, é para você construir dentro da sua mente o sentido, né? É como se você estivesse construindo como que chama? Um entorno daquilo que é o sentido, para que você possa visualizar ele, né? Além de todas aquelas palavras, certo? Porque, teoricamente, se tiver duas palavras com o mesmo significado, basta você excluir uma delas e fica tudo certo. Então, se existe mais de uma palavra, é porque tem significados sutilmente diferentes entre uma coisa e outra, né? Então, o mesmo é válido aqui. Quando a gente define o que a gente faz. A gente usa uma palavra, por exemplo, eu falo que dharma é a natureza, e eu explico assim, é a natureza no sentido de que não sei o que lá. Ou seja, já não é mais a palavra natureza. Porque a palavra natureza pode significar, o que é filmado no Discovery Channel. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de natureza com outro aspecto. E por aí vai. E o que resta no final não é uma frase, então Dharma é isso. Não. O que resta é alguém que entende. E sem palavras. Entende como é que funciona? Do tipo assim, quem é a Eliane? Né? E a Eliane é uma pessoa, e fala assim, então quem é a Eliane? A Eliane é a aluna do desafio. Não, a Eliane é mãe, não sei o quê, um monte de coisa. Também é aluna do desafio. Né? Então, as palavras, elas se comportam assim. No meu Quizlet não está saindo o som da letra, é isso mesmo? Acho que está saindo, não está não? Tá, deve ser alguma configuração aí sua. Professor, gostaria de agradecer... Legal, Caroline, obrigado. Marta, quer falar? Namaskaram, professor. Namaskaram. Então, a gente aprende que a gente recebe punya fazendo mantra, né? Om Namah Shivaya. Eu queria saber se escrever em Devanagari o mantra também tem. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o mantra falado e o escrito. Eu estou gostando muito de escrever. E imagino que deve, assim, a escrita artística do Devanagari, se tem um nome específico, e que o senhor faça um pouco dessa cultura. Agora eu esqueci qual o termo exato, mas é alguma coisa do tipo Lekhana Japa, né, com 2 As. Lekhana Japa, Lekha ou Likita, alguma coisa assim.
né? Esse lik significa escrever. Então, existe esse japa que ele é escrito, né? Então, por exemplo, talvez o mais famoso que a gente tenha, que a gente faça, né, a gente aqui, é o escrever o caderno de Rama. Vocês já ouviram falar disso? Não? Alguns sim. Né? Que tem essa coisa de você pega um caderno, compra um caderno lá na papelaria, um caderno novo, né? Em geral, sei lá, com umas 100, 200 páginas, e aí você faz como é que chama? Você faz uma sese, você faz uma sadhana, onde você preenche todo aquele caderno com a palavra Rama. Em geral, o que você faz é você faz um dia, vê mais ou menos o tempo que dá, né? Calcula tantas páginas por dia e faz aquilo durante, sei lá, 2 meses. E todo dia você preenche 2 páginas daquele caderno. Todo dia você preenche 2 páginas. Então, é uma forma de japa, né, no sentido de uma repetição, né, análogo à repetição que a gente faz com o japamala, mas você faz por escrito. Então, existe sim, e é muito poderoso, tá? Mas existe também Puni Papam pelo que a gente está fazendo isso aqui, né, porque quando a gente começa a aula, a gente começa invocando Saraswati, a gente começa invocando Guru Parampara, né, toda a tradição. Então, existe o que a gente está fazendo aqui, né, com toda a cybertecnologia envolvida, ainda assim é o mesmo que se faz há zilhares e zilhares de anos. Então, a gente tem também como é que chama? O punha dessa inércia, dessa tradição que a gente está inserido. Então, isso daqui gera punha. Tá bom? Como eu faço para adquirir o seu livro? Tem que falar com a Ana, tá? Mas a gente vai dar uma pausinha esse final de ano, tá? Porque a gente vai sair, vai dar uma pausa e tal. Então, eu acho que se você quiser, você pode já falar, mas tem que pedir para a Ana, e a Ana já pode, né, quando a gente voltar a entregar, enviar, a gente manda uma mensagem. Professor Iantra, se escreve como? Com N, com o Ian, que a gente ainda não viu, com N e o T dental, Yantra, e o R, que a gente ainda não viu. Yantra. Yantra. Tá bom? Tudo certo? Você pode escrever o K, tá? Vou escrever o K e a gente finaliza. Aqui, ó. O K, deixa eu pegar um espacinho aqui onde eu posso escrever. O K, eu gosto de fazer assim, tá? Eu vou falar a forma como eu gosto de pensar. Imagina um R de rei aqui, ó. Certo? Aí você remove essa vertical assim dele. Fica só com a segunda parte, tá? Aí você faz uma bolinha, tangencia lateralmente a bolinha e fecha. Entendeu? Só é importante fazer isso daqui juntinho, assim, apesar deles não se encostarem, né, essa parte do R e essa bolinha aqui, quando você quer, apesar deles não se encostarem, é importante que vocês façam ele bem, bem juntinho, antes de se encostar, porque tem outra letra, a gente vai ver mais pra frente, que é essa letra aqui, né, e tem outra letra que é essa letra aqui. Então, se você escrever separado, vai parecer que são 2 letras diferentes. Então, escreve o mais juntinho que der, sem colar, tá? Não é para colar, não é para fazer isso. Não. Mantém juntinho, tal qual eu fiz aqui. Certo? Bom, então tá, pessoal. Vou cantar aqui para a gente encerrar. E Denise? Oi, Vitor. A gente queria agora pronunciar corretamente esse mantra anual, é adiantado demais? Vamos esperar o final da semana que vem, porque a gente já vai ter pelo menos passado por todas as letras. Ok, tá certo. Tá, mas a gente está quase lá, eu acho que... porque tem semivogal. Mas a gente, quando chegar lá, a gente faz. Tá? Na semana que vem. Me lembra, por favor. Eu vou cantar aqui. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti
Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishna 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 Tatsat. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Nos vemos então na segunda-feira. Tchau, tchau.